Edu. Augusto, tá tudo ok? Vem pra cá, Augusto. Acabei de esse encontrar. menino tem história. Olha, a história desse menino. Oi, Augusto, como é que você tá? A história desse menino é sensacional. Você de casa. Augusto, seja bem-vindo, meu. Queria dar um abraço em você, porque você é um amigo querido. Vem cá, fica aqui, tome o meu lugar. Quer um pedaço do bolo, Augusto? Daqui a pouco eu vou comer. Então vou guardar pra você, pode deixar. Quer um pedaço? Pega, porque o Lucas ele fala assim: quer um pedaço sobrar. do bolo? Pega, porque senão eu. Eu sou aquela garanto pessoa o que seu. oferece já negando. Você não quer um pedaço não, Você né? não quer, né? Você não quer não, né? Você não quer. Você não quer já pra tirar da pessoa. Olha que bacana, vocês vão conhecer esse caro amigo. Assim, na cozinha a gente vai conhecendo as pessoas, a gente vai gostando do que as pessoas fazem. Eu sou fã do Augusto. O Augusto é um grande chefe de cozinha, mas para vocês entenderem um pouco a vida desse menino, que ele é mais jovem que eu, então eu posso falar menino. É bacana a gente mostrar, você fez muito sucesso com várias receitas que você faz. Teve receita sua que eu tenho que fazer em casa de mês em mês. Você lembra aquele macarrão que você me ensinou a fazer? Sim, sim. Aquele macarrão dentro do queijo? Sim, aquele ali é legal. É né? bacana. Bem legal, que a Maria, né? Até levei o queijo lá, né? Sim, para aprender. E tem muitas outras receitas que ele faz. Mas eu queria que você contasse um pouquinho da tua história, porque assim, o começo dele, porque muitas vezes as pessoas estão lá e falam assim, eu quero ser chefe de um grande restaurante, eu quero ter meu próprio restaurante. Mas você começou com 13, 14 anos, se eu não me engano, Sim. vendendo marmita, não foi? Sim, sim. Quem que fazia a marmita? Era uma sociedade de duas tias minhas, né? E elas que produziam, né? Minha tia, inclusive, cozinha muito bem. Dá um beijo pra ela, minha tia Fátima. Tia Fátima? É. Vamos convidar um dia a tia Fátima para vir Sim, aqui? sim. E ela faz marmitas. Ela fazia, né? Fazia. Hoje eles foram pro interior, mora em Mariporã. Mariporã. Né? E ela fazia as marmitas, você ia lá, você Sim. vendia no CEAGESP? Sim, eles vendiam no CEAGESP, eu acompanhava eles, né? Porque também não podia trabalhar assim, trabalhava com a família, né? Sim. Morei muito tempo com ela, na casa dela, né? E a gente levava uma vez todos os dias e no final da semana eu ajudava a receber, vender. 13, 14 anos você vendia no CEAGESP? Sim. Depois disso, ele começou a trabalhar no restaurante, você manobra bem carro. Sim. Ele começou, para entrar, como ele estava precisando de um trabalho, você começou como manobrista. Como manobrista em Moema. Né? Devagarzinho, sempre devagar. Você não era aqueles manobristas aí, primeira, segunda, terceira? Então, eu caí de paraquedas ali porque eu precisava do emprego e fui trabalhar de manobrista. E o primeiro carro que me deram para mim era um carro automático. Caramba! E eu não sabia como que fazia aquilo. Meu Deus. Bem ali na Arapané, você conhece bem sim. ali. E o fluxo no horário de rápido. pico, e o carro parado, e o pessoal buzinando, e mais cliente chegando. E aí eu tive que, né? Aprender na hora. Aprendeu. Aprendi na Se hora, mas virou. nunca bati um carro. graças a Nunca Deus. bateu. Sempre devagar. Aí devagar. é o seguinte, você entrou no restaurante como manobrista. Sim. Como é que você foi para ser cozinheiro depois? Você lavou prato também? Sim, sim. Quantos anos? Já tinha 18 anos, né? Que foi meu primeiro emprego com registro, né? E aí eu fiquei como manobrista durante uns 8 meses. E era um emprego que não era dentro das normas. Então, Entendi. eu não recebia direito, era um valet. Que eu Entendi. fui ali e eu ficava lá, né? E eu conheci o chefe do restaurante, que é o grande chefe. Hoje mora no interior, em Ourinhos, que é o Daniel Abujanra. E o Daniel te ajudou? Ele era o chefe lá, ele me ajudou muito. Ele saía num horário de intervalo, né, do almoço, e a gente ficava conversando. E ele disse que ia abrir uma unidade dentro do Shopping Morumbi e aí acabou me levando para lá. Aí eu não sabia nem o que eu ia fazer lá. Mas você começou lavando prato? Comecei lavando Quantos prato. anos você lavou prato? Fiquei 2 anos. 2 anos, mas assim, dentro desse primeiro período de 1 ano e meio, eu já ajudava na cozinha. Você começou a aprender. Comecei a ver. Então, né? por exemplo, para a pessoa que tem condição de estudar tal e quer fazer, é uma profissão que você recomenda. Mas quando você começou aprendendo olhando. Sim, né? sim, olhando, Então, a fazendo partir alguma dali- coisinha, picando uma cebola, né? Aí fiquei ali 2 anos nesse trabalho de auxiliar, lavando louça, o shopping muito cheio, dia de comemorativo, que nem Dia dos Pais, Dia das Mães, a gente fazia em 2 horas de serviço, 2 horas e meia, 3 horas, 600 pratos à la Muita carte. coisa. Isso! 600, E daí você aprendeu a 500. fazer coisa rápida também. Sim, sim. E tem várias histórias legais, né? Quando eu fui a primeira vez para sair da pia, eu fiquei como ajudante do cozinheiro ali.
cozinhando as massas. Então tem um mise en place que a gente prepara Que é antes, tudo né? para deixar E aí a gente preparadinho. tinha uma massa, no espaguete no cardápio, aí o que acontece? Eu fui cozinhar esse espaguete para adiantar a primeira vez, aí eu peguei 10 pacotes de espaguete bom, caro, aí coloquei 10 água pacotes. lá, bonitinho, na hora de colocar eu quebrei no... Quebrou. Eu também já fiz isso. Eu também já fiz Meu isso. amigo, E levei uma bronca da mas minha eu esposa. tomei uma bronca. Não Ele falou, pode, você não tá pode. fazendo na sua casa, por acaso? Porque você que Eu estava falei acostumado a assim- quebrar. Aí perguntou se era até pra minha mãe. Eu falei, mas se fosse pra ela, tinha que quebrar. Porque ela ela gosta assim. quebrava, né?